A tecnologia do mundo está avançando, e com isso, a produtividade também, e as coisas eram para ficar mais baratas. E por que que elas estão ficando mais caras? Vamos explicar nesse vídeo o porquê isso acontece e como se proteger. Imagine que você pudesse imprimir dinheiro do nada e pagar por todas as suas contas e dívidas. E o Estado consegue fazer isso. Eles têm uma impressora que cria dinheiro magicamente e assim deixam as pessoas mais pobres. Chamamos isso de inflação. E o Bitcoin, ele é um escudo para proteger as pessoas da inflação e também de um possível confisco. O Estado ele consegue arrecadar capital para gastar de três maneiras. Através de impostos, que todo mundo aí já deve estar cansado de pagar e sabe que isso tem um limite. O Estado ele não consegue taxar 99%, caso contrário, ninguém ia querer produzir. Então, existe uma curva chamada curva de Laffer, que mostra que quanto mais o Estado aumenta o imposto, menos ele arrecada, né? Porque ele desincentiva várias empresas de serem criadas. A outra forma é através de dívidas, onde os países colocam as nossas propriedades como colateral desse empréstimo e geram dívidas. E a partir disso, a gente está vendo as dívidas do mundo inteiro só aumentarem. E o terceiro ponto é através da inflação. Existe um imposto chamado imposto invisível, que um economista, o chamado Cantillon, ele criou um efeito do mesmo nome, efeito Cantillon. O efeito Cantillon ele funciona da seguinte maneira: as pessoas que têm o poder do novo dinheiro têm o poder de gastar esse recurso antes do mercado inteiro reprecificar. Pense o seguinte: quando o aumento acontece, ele não acontece de vez. O dinheiro novo criado, ele vai entrar em cascatas na população. Então, primeiro o Banco Central emitiu o capital, o Banco Central vai, essas primeiras pessoas que receberam esse novo dinheiro, elas vão conseguir gastar esse recurso antes dos mercadores reprecificarem. E aí, toda vez que esse novo dinheiro vai entrando na economia, o preço das coisas ele vai subindo. Então, no caso, a inflação ela é o aumento da base monetária, a criação de uma nova quantidade de dinheiro. Isso, a consequência é o aumento de preço, e não a inflação é o controle de preço. Essa diferença sutil você consegue mudar o foco de quem é que está sendo o acusado. Se o preço aumenta, você pensa, a culpa é do comerciante que está lá aumentando o preço. Mas se você vê como a inflação é o aumento da base monetária, quem é que aumentou a quantidade de dinheiro? Os políticos. Então, os políticos usam esse truquezinho para você direcionar o foco, ao invés deles como culpado, para os comerciantes. O dinheiro de hoje, de todos os países, eles não possuem lastro. Então, não existe nada para garantir o valor desse ativo. Antigamente, o dinheiro era lastreado em ouro. Então, para você emitir novas cédulas, você teria que ou diluir a quantidade de cada cédula representaria em fração de ouro, ou ter mais ouro em estoque. Isso fazia com que os preços das coisas ficassem mais controlados. Já nesse modelo de fé, a gente tem um modelo controlado em fé de políticos. E eu não tenho muita fé em políticos, não sei você. Sim, a palavra fiduciário vem da fé. Então, é uma fé no Estado, é uma fé de que o político ele não vai desvalorizar o teu dinheiro para benefício próprio. Daí cada um interpreta como quiser isso, né? E o dinheiro também ele é uma forma de controle da sociedade, né? Como o Estado ele tem o monopólio da geração de novas cédulas, ele também acaba controlando toda a população, porque todo mundo precisa daquele dinheiro para fazer qualquer troca voluntária no mercado. E isso é feito de uma maneira compulsória. O real ele tem obrigação de ser aceito. Então, o aceite do real no Brasil é compulsório. Você é forçado a aceitar o real. E outro problema também é o confisco, que é um problema que o Brasil já viveu algumas vezes e em todo mundo isso é uma história que se repete. Então, achar que isso nunca mais vai acontecer é um pouco, Ingênuo. né? Como é que o confisco acontece? Normalmente, os bancos, eles têm uma aliança bem forte com os estados.
E eles estão guardando o dinheiro estatal, o dinheiro fiduciário. Então o governo ele consegue bloquear o seu dinheiro que está no banco por qualquer motivo que ele escolher e que o banco esteja de acordo. E a gente sabe que bancos e estados eles não entram muito em conflito e desacordos, né? Eles estão sempre juntos. Então, deixar o seu dinheiro no banco em moeda fiduciária é um risco altíssimo, porque a qualquer momento, como a gente já viu na história, o governo pode confiscar sim a tua poupança. E se a gente vivesse num mundo não democrático, Um hipotético, mundo de faz de conta. um mundo de faz de conta, que imagine que existisse, sei lá, uma pessoa com muito poder, não sei, numa Suprema Corte do país, que Estivesse careca de saber. careca de saber e não gostar de opiniões políticas que fossem contra essa pessoa. E começasse a perseguir pessoas, jornalistas, podcasters. E mandasse travar o recurso da conta deles. O que ele conseguiria fazer nesse mundo hipotético? Falar para o banco bloquear a conta. E o banco vai bloquear a conta. Existem ferramentas que a gente vai apresentar aqui, que é o Bitcoin, que é uma forma de tu evitar esse confisco, evitar esse bloqueio de conta, porque você não vai deixar o seu dinheiro na mão de terceiros, que seria o banco. Você vai ter total controle sobre o seu ativo. Você vai ser o seu banco. E isso de confisco não acontece só porque é o Brasil. Tiveram casos em vários outros países. No Canadá tiveram protestos grandes dos caminhoneiros por causa das restrições na época ali da Covid. Eu tenho medo de falar essa palavra. Eu não sei se ainda pode. Já pode? Já pode falar essa palavra sem ser censurado? Não sei. É melhor falar outra coisa. Vamos falar vírus. Não, vírus também não. Pode. Uma crise de saúde. Sanitária. Isso, uma Isso. crise sanitária. Durante a crise sanitária que houve aí em 2020. É... Que merda. Então, as pessoas que doaram para esses protestos, né, para os caminhoneiros que ficaram semanas parados na frente do parlamento lá no Canadá, precisavam de comida, precisavam de aquecimento, de gasolina, todas essas coisas, as pessoas fizeram doações. Aí o nosso querido primeiro-ministro do Canadá, o Justin Castro, ele mandou bloquear a conta dessas pessoas por elas terem doado aos manifestantes. Então a gente percebe que é muito perigoso o mundo que a gente está vivendo. Não no Brasil, né? Fora. Fora do Brasil tá muito autoritário o mundo. Com certeza, aqui está um paraíso. A gente não pode reclamar. Literalmente. Não podemos. Não podemos reclamar. E também, devido à guerra na Rússia, os russos, população normal, teve suas contas bloqueadas nos países onde eles tinham conta em outros lugares. Tiveram os barcos confiscados também na Europa. O povo que não tem nada a ver com a história também acabou sofrendo por uma guerra que eles nem tiveram opinião e escolha de participar ou não. Mais uma vez, burocratas tomando decisões que eles não sofrem na pele. E uma coisa importante, a gente teve um avanço tecnológico com o Pix, mas nem sempre um avanço ele tem só coisas positivas. O Pix aumentou muito a facilidade de negócio, trocas rápidas, só que você perde o sigilo bancário. Então você troca segurança por agilidade. Não que os bancos sejam as estruturas mais seguras, mas antes, para violar o seu sigilo bancário, você tinha que ter uma solicitação, um processo burocrático, mas hoje em dia, não. Todas as informações elas estão conectadas com o Banco Central, que é um órgão político. Por mais que agora tenha se separado, as indicações ainda são políticas. O controle e as informações ainda é do Estado. Então, os próprios governantes, as próprias pessoas que estão lá na cabeça desse sistema do Leviatã, elas podem perseguir pessoas que são contraditórias a elas. Então imagine, você faz um Pix para ajudar um presidente que está sendo perseguido, um ex-presidente que está sendo perseguido, e aí os apoiadores desse presidente, desse ex-presidente, começa a ser prejudicado. Obviamente, isso não acontece, isso é só uma imaginação, a gente está aqui pensando nas coisas que podem ou não acontecer. No mundo hipotético. E
vamos supor que criassem uma nova tecnologia. Sei lá, vou inventar um nome. Drex, por exemplo. Pera aí que eu vou precisar do meu chapéu de alumínio. Para falar do Drex, realmente. Olha, ele tá bom. Agora eu posso falar do Drex. Então, vamos supor que um país não muito democrático criou uma moeda que ele pudesse controlar aonde você gasta ela. Já pensou quanto poder pessoas carecas com muito poder poderiam usar contra a população? Seria perigoso, não seria? Imagine só, você comeu carne demais aquele mês. Que você tem uma ração que você pode comer por mês. Mas imagina que todo o teu dinheiro está preso num sistema digital 100% controlado por um governo hipotético. Todas as suas ações vão ser 100% controladas. Aonde você vai gastar o seu dinheiro, o Estado vai saber. Cada coisa que você fizer, o Estado vai saber. E já pensou no caso das vacas, se esse estado começa a dizer que as Vaca vacas. é perigoso para o meio ambiente? Imagina se pum de vaca, nesse mundo hipotético, fosse perigoso para o meio ambiente e eles dissessem que para solucionar e salvar o planeta você não pudesse comer carne. Então vamos supor que ele vai dizer que você tem que comer 200 gramas de carne por mês. E aí, se você quer comer mais, você não tem dinheiro. Onde é que está o dinheiro? O dinheiro é digital, não tem como usar ele de uma forma ilegal. Um outro caso é, por exemplo, você está com seu dinheiro lá guardando para o longo prazo e eles estão querendo que você gaste no agora porque a economia ela não está incentivada. E aí eles colocam uma data de validade no seu dinheiro. Caso contrário, esse dinheiro vai desaparecer. E aí é Sim. menos dinheiro circulando, consequentemente, eles controlaram a inflação. Boa, cidadão! Ou, por exemplo, eles assumem que você não pode deixar herança, né? Porque herança é uma coisa errada. Então, simplesmente, quando você morrer, todo o seu dinheiro vai ser enviado para o governo. Ou uma parte dele vai ser como é hoje. Imagine, se você trabalha a sua vida inteira e vai ter que pagar imposto depois de morto para seus filhos terem o fruto do seu trabalho. Que absurdo. Você não tem direito de escolher para onde vai o seu dinheiro. Você não pode deixar o seu dinheiro para os seus filhos. É esse o futuro que a gente está imaginando, hipoteticamente. Por isso que eu botei o chapéu, mas agora vamos voltar para a realidade maravilhosa do mundo democrático que vivemos. Ainda bem que vivemos. Adoro a democracia. Bitcoin, ele é uma ferramenta que resolve esses dois problemas. Tanto a questão da diluição do poder de compra, então você não consegue emitir mais bitcoins do que as 21 milhões de unidades de Bitcoin que foram programadas no código. Só vão existir 21 milhões de unidades, não mais que isso. Então, o Bitcoin protege o seu capital a longo prazo. Obviamente, existem ciclos de mercado que a gente vai falar em outros vídeos, e outro ponto é que no Bitcoin você é seu próprio banco. Você guarda o seu ativo. Igual antigamente, quando você pegava o seu ouro, a sua barra de ouro e guardava em casa, embaixo do colchão, onde você tinha essa custódia do seu ativo. Esse ativo ficava com você. No Bitcoin é a mesma coisa. Antigamente, tu podia guardar embaixo do colchão porque o valor era preservado quando o dinheiro era lastreado em ouro e não em honestidade de político. Nossos pais tiveram muito mais facilidade em adquirir propriedades, comprar casa. O custo da educação era muito mais baixo. Hoje em dia, a educação tem um custo absurdo e depois, na hora de trabalhar, mal tem emprego e quando tem, o emprego paga pouco. E isso são problemas que a nossa geração está enfrentando exatamente por causa da desvalorização do dinheiro, por causa do poder que o governo tem para criar moeda do nada. Assim como nós podemos agora voltar a ser o nosso banco, a gente também tem que ter a responsabilidade. A gente tem a chave do nosso banco. E não existe uma outra pessoa que pode criar essa chave que está com você. Se você perder essa chave, que é uma senha, já foi. Você perdeu o acesso ao seu ativo. Então é importante que você guarde da forma correta. E a gente vai explicar em outro vídeo como você guardar e onde você guardar de forma correta os seus bitcoins. O Bitcoin não é para você ficar rico,
É só para você não ficar pobre por causa da inflação do dinheiro fiduciário. Esse foi o primeiro vídeo de uma série de outros vídeos que vão ser produzidos sobre o Bitcoin. Então a gente está tratando aqui desde situações iniciais, introdutórias, até situações mais complexas de como guardar, como enviar, como passar para a sua próxima geração o patrimônio, né, sucessão patrimonial e muito mais. Então, acompanhe aqui o nosso canal, sigam e escrevam as dúvidas que vocês ainda têm sobre o Bitcoin, que a gente vai poder esclarecer nos próximos vídeos. Se gostou, dá um like, compartilha com seus amigos e vida Propriedade. e liberdade. Sabe alguma coisa no Juliano? Tá, Ah, não veio. que bom que eu perguntei. Seus amigos, viu? Acho que foi legal. Agora eu tenho um chapéu de alumínio. Tururu. Nem. Vou ver. Parabéns, você é um conspirador. Já que comento quando falou Brasil. Não, é um país hipotético.